o que Ô está Wagner, acontecendo aqui. Wagner, me diga uma coisa. Você sente que hoje há uma importância, há uma percepção por parte de governantes, não é? Líderes mundiais, da necessidade de se olhar de frente esse problema do clima, do meio ambiente, porque até o governo Donald Trump, que inclusive inspirou e inspira até hoje o governo brasileiro, os Estados Unidos caíram fora do Acordo de Paris, de tudo, Verdade. né? Largou tudo. Você acha que há a possibilidade de se levar a sério isso e não ficar somente em promessa? Por exemplo, o Brasil chega e diz: a partir de 2080 nós vamos fazer isso. Bom, Quem é que vai conferir? O que é que você acha disso, Wagner? bom, a fala do presidente da República, que não foi no evento propriamente, foi no estande do Brasil, a fala que ele fez, foi recebida, eu diria assim, com desconfiança e esperança. Desconfiança porque desconfiança por conta de tudo que vem sendo a política ambiental do governo dele. Esperança porque a expectativa é que ele realmente mude. Aí, mas não quer que mude nas palavras. Então eu diria assim, ninguém chutou, todo mundo diz, ainda bem que está preocupado com isso. Agora, quer esperar ações concretas que revelem que não é só, como se diz na gíria, já que a gente está na Inglaterra, não na Escócia, mas no Reino Unido, não é só para inglês ver, entendeu? Então tem desconfiança, e é normal que tenha essa desconfiança por conta da postura até agora, inspirada no ex-presidente americano. O Biden teve aqui, óbvio que eu diria assim, nessa área saiu fortalecido, fez a Carta de Glasgow, que o próprio presidente brasileiro também assinou. Agora, eu vou repetir, do ponto de vista de outros países e das empresas mundiais, eu sinto que há um comprometimento que, Mário, virou uma coisa que é de sobrevivência. Não é mais negócio esquerda, direita. Na verdade, é uma questão de sobrevivência. As pessoas se dão conta que se não cuidarem, daqui a pouco, sei lá, não daqui a pouco, daqui a um ano, mas daqui a 20, daqui a 30, daqui a 40 anos, eu não vou estar aqui provavelmente, a não ser que descubram a pílula mágica para a gente viver eternamente. Não sei se vai chegar esse remédio, nem sei se vale a pena, porque é bom que a gente chegue e vai e deixe os outros chegarem, mas sei lá. Mas eu acho que eu não estarei mais aqui, mas o que a gente está falando é assim, de subida dos oceanos, acidificação dos oceanos, desertificação de vários locais. É por isso que eu vejo essa pauta, esse desafio do meio ambiente, ele contamina positivamente muita juventude. Tem aquela jovem lá da Noruega, da Suécia, ela Greta, está aqui, a Greta fez várias reuniões, manifestações fora aliás, do ambiente, do lado de fora, como protesto, vai ter essa mata, porque as pessoas estão sabendo que, será daqui a 30, 40 anos, eles ainda estarão com menos idade do que eu, que a gente de 20 anos. Então, o pessoal quer saber o seguinte, epá, não entregue meu futuro. Então, na minha opinião, realmente é uma pauta que veio para ficar aí até do ponto de vista do mundo do negócio, Mário, porque mesmo quem vive de negócio, se você detonar a terra, vai sobrar o que para você? Nada, vamos viver aonde? Vai faltar água? Vai. Então, eu acho que é uma pauta definitiva. O Brasil, infelizmente, está com uma imagem péssima nessa área ambiental, por tudo que o ex-ministro do Meio Ambiente fazia e o presidente da República fala bobagem de manhã, de tarde e de noite, incentivou, vamos dizer, a queima de floresta, derrubada de floresta. Não é à toa que aumentou estupidamente nesses anos dele, vamos dizer, os incêndios de floresta, porque na medida que o presidente da República praticamente disse, pode tocar fogo que eu garanto, diminui o orçamento do meio ambiente, desmontou várias instituições de fiscalização, o pessoal que já queria degradar, depredar, tocou ficha, não, o homem está mandando.
Agora ele entendeu, e na verdade recebeu muita pressão internacional e nacional, porque o pessoal sabe que o comércio nosso exterior, que exporta muito, como se diz, commodities alimentícias, é soja, é milho, é carne, é frango, é tudo que a gente exporta. Se continuar nessa batida, daqui a pouco ninguém... ele ficou feito um pária lá na Itália. O problema é que ele é tão maluco que ele foi encontrar, ele vai homenagear os pracinhas da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, que morreram na luta contra o fascismo. Ele vai fazer essa homenagem do lado do fascista maior da Itália nesse momento. Então é um idiota, só posso dizer isso, é um idiota.